Olá, tudo bem? Sou Alex Brito e volto aqui para falar com você sobre contabilidade de custos. Você que vai prestar o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, seja o exame que está por vir ou um exame posterior, continue estudando, melhorando o seu nível para a realização de uma boa prova e o alcance deste objetivo, que é ser aprovado, claro. Eu já falei no vídeo anterior sobre terminologias básicas de custos e este é o segundo vídeo sobre terminologias básicas. Então eu vou continuar aqui com você hoje falando sobre custo, despesa, perda e desperdício, tá? Então são 4 outros conceitos fundamentais que você precisa compreender, absorver, assimilar, entender, enfim, precisa se relacionar muito bem com estes conceitos também, para que você possa evoluir neste processo de aprendizagem ou de aprimoramento dos seus conhecimentos, tá? Tem uma vizinhança aqui que na sala onde eu estou que está participando com algum barulho aqui, mas acho que isso não vai nos atrapalhar tanto. Vamos lá. O primeiro conceito é o de custo. Veja, custo, lembrando que no vídeo de abertura dessas terminologias, eu mencionei, destaquei a necessidade de termos uma visão, uma percepção de que em todos os processos empresariais existem recursos, recursos materiais, humanos, tecnológicos, etc. Sobretudo, a nossa percepção aqui para os recursos materiais. Tá? E esses recursos, por sua vez, têm um valor monetário atribuído. Tá? As fases do processo industrial ou num processo de elaboração de serviços também, a serem oferecidos ao mercado, envolve diversos estágios. Tá? Cada um desses estágios é fotografado de modo a evidenciar um desses conceitos que eu estou falando aqui, cada um desses conceitos. Então, custo, voltando e enfatizando, custo é o gasto cujo objetivo, cuja finalidade é a elaboração ou produção de um objeto de venda, ok? De um item vendável. Então, quando eu tenho um gasto, quando eu tenho a utilização de um recurso norteada aí pela quantidade e pelo valor monetário atribuído, cuja finalidade é produzir um objeto de venda, eu tenho um custo. Tá? Então, o gasto com o fim de gerar um objeto de venda corresponde a um custo. Tá? Todos os gastos direcionados para a elaboração, produção dessa calculadora correspondem aos custos. Tá? E aí são diversos que nós vamos entender no decorrer, mas vamos por enquanto trabalhar essa base. Tá? Então, quando nós falamos da produção de uma mesa, que eu tenho aqui, a matéria-prima, tá? A matéria-prima que é utilizada na produção desta mesa é um custo, porque ela resultará em um objeto de venda, que é a mesa como um todo, além de outros componentes. Tá? Então, fixando, todo gasto cuja finalidade é a elaboração e a produção de um item vendável, seja um bem material ou seja um serviço, tá? Este gasto corresponde a um custo, tá bom? Vamos falar de despesa. A despesa também é a utilização de um
componente, né, de um recurso de valor monetário definido também, no entanto, com uma finalidade distinta da produção de bens e serviços. É um emprego de recurso com a finalidade de ajudar a empresa a vender, tá? Quando a finalidade é a obtenção de receita, o gasto significa uma despesa. Exemplo, as comissões que são pagas aos vendedores, né? Então, qual é o objetivo de gastar recursos com aquele elemento comissão? É gerar vendas. Está altamente relacionado, diretamente ligado. Então, todo gasto cuja finalidade é vender é uma despesa. O gasto com uma equipe de telemarketing, por exemplo, que fará contatos, né, para a busca de vendas, este gasto corresponde a uma despesa. Então, o gasto associado à produção de um bem ou serviço, a um objeto de venda, é um custo. O gasto cuja finalidade é a geração de receita é uma despesa. Tá? Então, são dois conceitos aqui já abordados. O terceiro conceito integrante deste vídeo aqui é o conceito de perda. Tá? O que vem a ser uma perda? Uma perda é um consumo de recurso também de maneira anormal, né, dentro de um processo e involuntária. Tá? Ou seja, a empresa não tinha intenção de consumir aquele recurso daquela forma, aconteceu involuntariamente. Não é custo, por quê? Porque não resultou num produto vendável, seja ele material, né, um produto ou um serviço. Não é despesa, porque não está relacionado à geração de receita, e é uma perda, pois foi algo involuntário. Imaginem um galpão de uma fábrica onde estão lá estocados diversos itens da sua produção, e uma fatalidade, um incêndio ou uma inundação, né, uma tempestade. O que aconteceu com aqueles itens? Eles foram todos perdidos, tá? Então, involuntariamente aquilo foi consumido numa perda, ok? Nesta linha de raciocínio existe o desperdício, mas não pode ser confundido, pois corresponde a outra coisa. O desperdício significa a utilização de um recurso no processo, todavia um recurso que fica pelo caminho, podemos chamar assim, e que não agrega valor ao cliente, tá? Por exemplo, as sobras de uma produção, né, que numa indústria, entre outros termos, são chamados de cavacos, por exemplo, as sobras de um produto nos cortes, enfim. Um exemplo mais claro para quem não vivencia a indústria, uma torneira pingando, né, uma torneira aberta dentro de um processo de produção de qualquer coisa, né? São recursos que estão ficando pelo caminho, né? Ele está inserido no contexto da produção do seu elemento. No entanto, esta sobra não agrega valor, né? E o que se faz com isso? Bom, dependendo do que se trata, os recursos ou os entulhos, enfim, podem ser reciclados ou podem ser vendidos, né? Podem ser comercializados, mas por um valor insignificante, tá? Então, quando nós temos esta situação, nós estamos falando de desperdício. Então, recapitulando aqui, custo é o emprego de recursos na produção de bens e serviços. Despesa é o emprego de recursos na
geração de receita. Perda é uma ação involuntária que faz com que a empresa perca os seus elementos, né? Aí eu dei o exemplo de um incêndio ou de uma inundação. E o desperdício, tá? O desperdício são as sobras que ficam pelo caminho num processo que eventualmente podem ser vendidas, recicladas, etc., mas que não tem um valor significativo, tá? Não agrega nada ao cliente e para a empresa não necessariamente reverte em algo significativo. Esse é o desperdício. Bom, por hora é isso. Espero que tenha ajudado você a fortalecer os conceitos básicos de custo. Nós vamos seguir com outros vídeos na matéria de contabilidade de custos. Eu quero agradecer pelo seu tempo. Também me desculpa aí pelo barulho, mas é que eu estou numa sala nesse momento aqui, cercada de atividades, né? E você deve estar ouvindo muito ruído aí. Enfim, vamos adiante. Peço que você deixe seu comentário, que manifeste a sua satisfação aqui com esse vídeo ou não. Faça contato, tá? Eu estou à disposição para responder diretamente a sua dúvida pelo www.arbconsulting.com.br/contato. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até o próximo vídeo.